A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 23 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho, segundo. Que Deus abençoe, que seja uma semana maravilhosa, uma semana de notícias boas, uma semana muito positiva, principalmente na saúde, com as vacinas. Que Papai do Céu abençoe o teu lar, abençoe a tua empresa. Agradecer aqui a todas as donas de casa que nesse horário estão aí ligadas no programa Balanço Diário aqui na TV Diário do Sertão. Agradecer a todos que estão agora nas plataformas digitais, e são muitas. Nós temos aí o Facebook Diário do Sertão. Você que está agora ligado no nosso Facebook, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está assistindo pelo nosso site tvdiariodosertão.com.br, muito grato pela sua audiência, muito grato pelo seu carinho. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. A você que está no nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito grato mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho, obrigado. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito obrigado também pela sua audiência. A você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ, na nossa homepage, você sabe, além de assistir o programa ao vivo, você tem todos os programas na íntegra para você assistir, para você compartilhar a hora que você quiser. A você, claro, que também já se inscreveu, e se não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Nosso canal do YouTube, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos, picotes do programa, para você assistir, para você compartilhar, sábado, domingo, feriado, a hora que quiser, um conteúdo realmente muito valioso que tem lá, programas com temáticas relevantes para você e para toda a sua família. Então vai lá agora, se inscreve no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. A você, claro, que já segue o nosso Instagram. Nosso Instagram aí está no seu vídeo, é esse, Programa Checkmate TV. No nosso Instagram, você sabe, você lá tem realmente tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá não tem
fake news, lá só tem fatos, porque tudo é produzido aqui no programa. A gente coloca picotes lá, então são fatos, você pode compartilhar à vontade. Lá você também vai interagir comigo e, como eu digo sempre, né, me ajudar a fazer esse programa aqui, ó, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Então lá você pode sugerir pauta, lá você pode interagir comigo, lá você pode dar a sua sugestão, né? Então fica à vontade, segue o nosso Instagram, tá certo? E interaja conosco, faça o programa junto com a gente. Nosso WhatsApp vai aparecer agora aí no teu vídeo, 83 o DDD 986531759. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem agora, em tempo real, tá certo? Nosso WhatsApp, você vai poder interagir comigo aqui no programa. Pode mandar a pergunta para o entrevistado, pode mandar o teu comentário. Então participe. O Balanço Diário é um programa feito para você e com você. Estamos iniciando a semana, e uma semana com muitos programas realmente interessantes, relevantes, do jeito que você gosta, né? O nosso telespectador, um perfil diferenciado. Aqui você sabe, aqui é um programa que ensina e emociona, tá? Então fique à vontade para participar, para interagir nas nossas plataformas digitais. Hoje nós vamos ter aqui no programa um excelente advogado. Ele já esteve várias vezes, né, aqui. Essa não é a primeira vez. Em outras oportunidades ele sempre traz temas polêmicos, relevantes. Atualmente ele está aí empenhado, né, a fazer com que aconteça o TECOI, tá? Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. O TECOI, que ele está pegando assinaturas aí do Brasil inteiro para poder tornar viável, né, a criação do TECOI. Daqui a pouquinho ele vai explicar melhor para vocês. Inclusive fizemos um programa aqui sobre o TECOI, tá? Ele é o doutor Marcos Davi Figueiredo. E hoje nós vamos falar aqui sobre lockdown. Olha só, muita gente aí, muitos empresários, né, questionam bastante essa questão do lockdown, do fechamento, apesar de em muitos casos ser necessário devido a essa doença, a essa pandemia. Mas o doutor Marcos Davi Figueiredo, ele realmente está com várias ações aí, batendo de frente contra o lockdown, e hoje ele vai falar bastante sobre isso, sobre esse fechamento, tá certo? Então você, empresário que está assistindo o programa agora, você pode fazer a tua pergunta, pode mandar o teu comentário, e o doutor Marcos Davi Figueiredo vai responder as tuas perguntas. Você também colaborador, você cidadão, pode participar do programa, porque o lockdown é um assunto de interesse de todos, não apenas do mundo corporativo, né? Mas é o interesse de todo cidadão. Então hoje o tema é esse, lockdown, com o doutor Marcos Davi Figueiredo, que já vai estar ao vivo comigo, por chamada de vídeo. Ele que está lá em São Paulo, e vai falar conosco ao vivo daqui a pouquinho sobre lockdown, ok? São 17 horas e 31 minutos. Olha, você sabe que o Balanço Diário na sexta-feira, ele traz aí a cesta musical. E na cesta musical tem o concurso Talentos do Sertão, que é um sucesso. Esse concurso aí já está na boca do povo, né? Então, sexta-feira agora nós vamos para a terceira eliminatória nessa primeira fase, onde classificaram 18, e desses 18 vão ficar 9. 6 já estão classificados, e sexta-feira agora iremos classificar os 3 últimos. Então, imperdível, o nível altíssimo no programa, realmente um nível muito alto, candidatos assim
excelentes. A gente chega até a ficar com pena daqueles que não se classificam, porque todos são muito bons, mas 9 vão se classificar para a semifinal. E no Talentos do Sertão tem o hino, né? Tem aquela música que você deve começar aí ensaiando, aprendendo a cantar, tá certo? Porque essa música, ela vai ficar até o dia 28 de agosto, quando será a grande final do concurso, onde teremos aí os 3 vencedores. O primeiro lugar vai levar R$500, o segundo leva R$300, o terceiro R$200. São R$1.000 em prêmios, tá? Mas além disso, o primeiro lugar também vai gravar uma música. Olha só, vai gravar uma música no melhor estúdio aqui da cidade de Cajazeiras, o estúdio do parceiro Neném Amaro. Então, uma música será gravada com o campeão, tá bom? Mas o hino é esse aí. Vai começando a ensaiar, vai começando a se habituar com essa música, porque ela já está na cabeça de todo mundo. Vamos aí, vejam aí o vídeo e escutem a música. Solta o vídeo, produção. Pra cada mal tem sempre um bem. Pra um que é só tem sempre alguém. Basta acreditar, basta enxergar mais além do que pode ver. Eu vou seguir cantando essa canção, levando essa emoção pra todo mundo ouvir. Eu vou seguir pra onde a estrada for, pra onde houver amor e ser feliz. Pra cada mal tem sempre um bem. Pra um que é só tem sempre alguém. Basta acreditar, basta enxergar mais além do que pode ver. Eu vou seguir cantando essa canção, levando essa emoção pra todo mundo ouvir. Eu vou seguir pra onde a estrada for, pra onde houver amor e ser feliz. Eu vou seguir. Muito bem, aí está Talentos do Sertão, que está na boca do povo, hein? Essa música você já está decorando, né? Porque é a música oficial do concurso Talentos do Sertão, que é toda sexta-feira, hein? Sexta-feira agora, você já sabe, nosso encontro é aqui para a última eliminatória na primeira fase, onde classificarão mais 3 e 3 infelizmente serão eliminados. Então, imperdível. São 17h37. A notícia não para, é como eu digo sempre, mesmo com pandemia, mesmo com mortes, mas a bandidagem não para, a polícia não tem realmente sossego e muitas vezes, lamentavelmente, está acontecendo muito isso no Brasil, até erros de policiais, hein? Olha só, vamos agora então ao balanço policial, agora!
Olha, gente, é inacreditável o que está acontecendo, essa é que é a verdade. Nós tivemos um problema grande, que inclusive a justiça está pecando demais nisso aí, que foi o caso da execução do Jefferson Moura, lá em Santa Luzia, né? Policiais lá de Aracaju, lá de Sergipe, executaram Jefferson e estão soltos, tá? A canetada do juiz deu liberdade, os caras estão aí soltos e a família indignada com isso, tá? No Rio de Janeiro agora, esse final de semana, uma jovem foi morta grávida, foi morta com um tiro de fuzil, tá? A polícia, tudo leva a crer, a polícia matou essa jovem. Apesar de que no Rio de Janeiro, a gente já entende assim que houve o erro, mas o Rio de Janeiro é como se fosse assim um outro país no Brasil, né? Lá é diferente, lá a bandidagem é fortemente armada, lá não se fala em revólver calibre 38, lá é bazuca, lá é fuzil, lá é granada, enfim, é guerra. Rio de Janeiro é guerra, mas houve o erro dos policiais que mataram a jovem grávida lá no Rio de Janeiro, tá? E agora, aqui no Vale do Piancó, um rapaz foi executado também dentro do carro, tá? Pelo que a gente sabe aí, o rapaz, eles pararam o carro na frente do Banco do Brasil, ligaram para a polícia, eles saíram, não pararam, né? E a polícia abriu fogo mesmo, atirou contra o carro, tá certo? E matou um rapaz, um inocente. Eu fico perguntando o seguinte: o que é que está havendo, afinal de contas, com os nossos policiais? Não todos, claro, algumas exceções. Será despreparo? Será que não estão sendo realmente treinados como deve ser, tá? Será que isso é um despreparo, né? Porque mais uma vida ceifada, mais um jovem que é morto, covardemente, pode-se dizer assim, depois do mesmo jeito que aconteceu lá com o Jefferson Moura, né? Porque lá uma arma foi plantada dentro do carro. Agora estão dizendo que dentro do carro tinha uma arma também, dentro do carro dos jovens. Mas eu pergunto a vocês o seguinte: ter uma arma num carro significa dizer que pode abrir fogo? Não teria que haver primeiro uma abordagem, parar o carro, saber quem estava dentro, tá? E claro, se houvesse uma reação, aí sim, aí seria troca de tiro, e troca de tiro ninguém pode dizer nada, porque quando há troca de tiro, é cada um defendendo a sua vida, né? Mas não foi o que aconteceu lá no Vale do Piancó, tá? É preciso que seja apurado isso com muito rigor, porque uma vida foi perdida, um jovem foi executado também, tá certo? Aí na cidade, ali no Vale do Piancó, tá certo? Deixa eu ver aqui, nós temos a matéria, no centro de Boa Ventura, ao lado do prédio da prefeitura, né? E teria envolvido policiais. Olha só, a cidade de Boa Ventura, que fica localizada no Vale do Piancó, tá? Todo mundo abalado com essa tragédia, né? Aconteceu na madrugada de sábado, dia dos namorados, né? Quando José Wellington Leite, de 29 anos, olha só, foi morto a tiros em uma suposta abordagem policial. De acordo com informações da família, o crime ocorreu na rua Emília Leite, no centro da cidade, ao lado do prédio da prefeitura. E tudo indica envolvimento de policiais militares, tá? Tudo leva a crer que erraram realmente, estavam procurando assaltantes de banco, mas antes de saber se eram mesmo os assaltantes, mandaram logo bala com força para depois perguntar. Eu não sei, esse país está meio de cabeça para baixo, né?
Eu não sei se vocês lembram alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente tá vendo que tá acontecendo coisa demais, né? Depois que começou a ver aquele símbolo assim, né? Aquele símbolo assim apontando um rifle, né? Nesse país tá assim, né? Apontando um rifle, quer dizer, pode ser um pai de família, pode ser um cidadão honesto, como foi o caso do Jefferson. Os caras não querem saber não, eles atiram, mete bala mesmo. Se tá na dúvida, mata, tá? Não se pergunta. Se tá na dúvida, mata. Então você que está me assistindo, cuidado, hein? Cuidado. Não é apenas a Covid que está matando, não, tá? Alguns policiais despreparados, porque eu chamo isso de despreparo. Eu chamo isso de pessoas que não são treinadas, tá? Para fazer um negócio desse. Vamos ver o vídeo aí que tem a matéria completa aí, feita pelo Diário do Sertão. Solta o vídeo aí, por favor, produção. A cidade de Boa Ventura, localizada no Vale do Piancó, no sertão da Paraíba, está abalada com a tragédia que aconteceu na madrugada deste sábado, quando José Wellington Leite Rodrigues, de 29 anos, foi morto a tiros em uma suposta abordagem policial. De acordo com informações da família, o crime ocorreu na rua Emília Leite, no centro da cidade, logo ao lado do prédio da prefeitura, e teria envolvido policiais militares. Familiares informaram ao Diário do Sertão que José Wellington trabalhava com apostas online, nunca teve envolvimento com drogas e que na noite do crime estava como passageiro em um carro com um amigo que é natural da cidade de Itaporanga. Wellington era filho único do servidor público Damião Rodrigues. Chorando, o pai pediu justiça pela morte do filho e contou detalhes de como tudo aconteceu. Eu estava na roça e minha esposa ligou que ele tinha sido preso. Então eu vim pensando que meu filho está preso. Quando eu cheguei em casa e recebi a notícia que tinham matado meu filho. Foi durante a madrugada? O fato aconteceu, o pessoal fala que foi 2 horas da madrugada. Os relatos que chegaram até o senhor, já que o senhor não estava no momento, como foi que tudo aconteceu? Aí ele estava bebendo mais os amigos dele, aí o rapaz que é de Itaporanga, o menino, veio deixar ele em casa. Aí quando saiu do rapaz que veio para deixar o menino em casa, aconteceu essa tragédia. Morto no centro, por causa que meu filho não quer com ninguém. E eu acho que eles era para ter atirado no pneu do carro, não ter atirado logo para pegar meu filho. Eu acho que isso aí não cabe um negócio desse. O senhor chegou a saber se o filho do senhor foi atingido dentro do carro, fora do carro? Como foi? O rapaz que estava com ele disse que foi dentro. Aí depois que o rapaz pulou, ele foi atingido dentro do carro. O filho do senhor? Foi. Estava no passageiro e foi atingido dentro do carro. Como foi para o senhor saber uma notícia dessa? Filho único? Eu não, até agora eu estou sem nem acreditar, por causa que Deus está dando a força, porque o filho único, um menino que não bebia, assim, ele tinha as bebidinhas dele, mas nunca não fumava essas coisas de erro, nem fumava cigarro, não fumava nada. O vício dele que ele tinha era beber, só final de semana mais os amigos dele, mas ele só tinha amizade. Ele nunca teve nenhum envolvimento, o senhor me dizia que ele nunca teve nenhum envolvimento com nada errado? Nunca. No meu conhecimento, ele nunca. O negócio dele era beber e farrar, mas outra coisa meu filho não tinha não. O senhor já chegou a conversar com esse outro jovem que estava com ele no carro, no momento que aconteceu tudo isso? Ainda não tive contato ainda. Mas depois é que a gente vai entrar em contato, conversar com ele, mas ele já conversou lá, deu depoimento, tudo. Na delegacia? Já deu, ele falou e disse que vai vir. Aí quando ele vir, se ele vier hoje ou amanhã, se ele vir, aí eu converso com ele. O corpo do jovem foi velado em sua residência, na rua Severino Lopes, bairro Acelino Alves, em Boa Ventura. E uma verdadeira multidão foi prestar homenagem, cobrar justiça e uma investigação minuciosa da Polícia Civil. Tá aí a prova aí, a multidão de gente aí, não doenceiro que tá. E aí, o povão aí, todo mundo se oferecendo para precisasse de alguma coisa e tal. Inclusive o rapaz está com ele, mandou se oferecer o que precisar, tá, para ajudar, porque ele era um menino bom. Inclusive acharam a arma lá dentro do carro, mas foi
acho que jogado, porque nem o rapaz do carro tem, meu filho nunca não sabe nem o que é arma, mas não sabia nem pegar. Nunca usou arma, nem eu. Até eu tenho a cidade toda e nunca comprei um revólver na minha vida. O senhor chegou a procurar informações da polícia ou dos policiais que abordaram o filho do senhor? Não, porque no momento a gente não sabe quem foi. Aí o doutor Raminho foi, é quem está cuidando disso aí eu não... O advogado? O advogado é que eu mesmo não tive aquela coragem de procurar isso aí. É só depois que a gente cuidar do sepultamento, aí a gente vai correr atrás da justiça. O senhor conseguiu informações se os policiais eram daqui ou de outra cidade? Isso aí eu não sei informar se era de Itaporã. Até o momento eu não estou sabendo de onde que era, não. O senhor como pai, qual é o pedido? Como é que está o coração nesse momento? O que é que o senhor tem a dizer à polícia militar, à polícia civil, às autoridades? É que quando eles for fazer uma abordagem, sabe fazer, não faça do jeito que fez, porque o que eles fizeram não existe. Porque se fosse bandido, eles não podiam nem fazer isso aí, que a lei não é chegar atirando. Porque meu filho estava desarmado, os meninos armados não tentaram atirar neles, porque eles foram logo atirar acertando meu filho. Um negócio não tem cabimento. Se meu filho fosse um maconheiro, uma coisa, eu ficava... Mas ele era um menino de bem, um menino direito. Vivia cuidando do joguinho dele. Não era um menino que nunca foi preso. Tal documento dele, se quiser puxar, a gente puxa. Nunca foi preso. É um menino bom, não sei nem como falar. Muito difícil para o senhor. Eu estou falando porque Deus está dando aquela coragem, desde bem cedo que Ele me deu. Eu agradeço muito e vou lutar por a justiça, eu vou lutar. Eu sou pobre, mas se eu não conseguir aqui, mas Deus vai ajudar. O senhor vai lutar até o fim? Vou lutar até o fim, seja o que Deus quiser. A reportagem da TV Diário do Sertão tentou ouvir a polícia militar, através do Centro de Operações Policiais Militares, o Copom de Itaporanga. Porém, o militar que atendeu o telefone informou que havia uma determinação superior que proibia o repasse de informações sobre a ocorrência. A nossa reportagem também tentou ouvir a Polícia Civil sobre a investigação, mas nossas ligações não foram atendidas. A cidade de Boa Ventura, localizada no... Realmente, a gente precisa aguardar, tá certo, os próximos acontecimentos, né? Para a gente poder relatar para você, telespectador. Mas é uma dor tremenda, porque filho único, nós já estamos com trauma de tudo isso que está acontecendo. Como eu falei aqui há pouco, o caso que aconteceu aqui, né, de Cajazeiras, o Jefferson Moura, também executado pela polícia, só que dessa vez a polícia civil, lá de Aracaju, lá de Sergipe, né, lá em Santa Luzia, e que o juiz deu a canetada e liberou os bandidos, os assassinos estão soltos, essa é que é a verdade, tá certo? Estão soltos e a família indignada com o que está acontecendo. Eu não vou nem falar aqui o caso da menina do Rio de Janeiro, porque como eu já disse, o Rio de Janeiro é como se fosse um país separado do Brasil, né? Pode deixar a tela dividida, produção, para o pessoal saber do que eu estou falando. Pode dividir a tela, viu? Então o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? Porque lá, a bandidagem lá é fuzil, é granada, tá certo? É armamento pesado para enfrentar a polícia. Mesmo assim, houve o erro dos policiais que mataram uma inocente, né? Uma jovem grávida foi morta com um tiro de fuzil. Aí agora na madrugada do sábado, a polícia, né, lá do Vale do Piancó, polícia militar dessa vez, tá, executou, porque é como o pai disse aí mesmo, né, a polícia não é para agir dessa forma, a polícia não pode chegar assim, a não ser que seja devido a uma reação. Se de repente o pessoal do carro atirou na polícia, a polícia tem que atirar, lógico. Mas atirasse no pneu, né? Fizesse um jeito de parar o carro para averiguar realmente quem estava lá dentro, se era bandido, se não era. Mas não, abriram fogo, mataram um inocente, um jovem, filho único desse senhor aí. Então é uma tristeza, agora é algo assim que nos deixa muito preocupado, porque isso está virando rotina.
Eu tive aqui com o Coronel Terceiro, que é o comandante aqui da Polícia Militar aqui em Cajazeiras. Tive também com o doutor Ilamilton Simplício, que é o delegado seccional aqui de Cajazeiras. Mas o que a gente vê também aí, me parece, é um despreparo. É um despreparo, porque o policial chegar atirando sem haver uma reação, abrindo fogo, pelo amor de Deus, quer dizer, hoje é como eu digo mesmo, o melhor lugar para você ficar realmente é dentro da sua casa, porque você na rua está com o risco de ser infectado pelo vírus, de ser morto pelo bandido e até de ser morto pela polícia. Isso é uma verdade. Eu estou falando aqui em cima de fatos. É o que está acontecendo. Agora, bandido ser morto por polícia porque reagiu é normal. Agora, cidadão ser morto pela polícia sem reagir, sem ter direito sequer de abrir a boca para argumentar, é preciso que realmente o alto escalão da Polícia Militar, da Polícia Civil, das nossas polícias, se é treinamento que está faltando, vamos treinar. Vamos treinar esse pessoal. Porque a polícia não é para matar cidadão inocente. A polícia é para proteger. Proteger a sociedade e não matar. Tá certo? A polícia não é para isso. E eu sei que tem excelentes policiais, bons policiais, treinados, preparados, mas pelo jeito também tem um bocado aí na rua que tá com a farda, tá com a arma na cintura e doido para apertar o gatilho. Não quer saber se vai matar um bandido, se vai matar um pai de família. Isso aí tem que ser revisto e isso aí tem que ser apurado. E bem apurado, porque a sociedade quer uma resposta. Tá bom? 17h55. Olha, ele já está comigo, já eu vou falar com ele, hein? O doutor Marcos Davi Figueiredo. Nós vamos falar aqui sobre lockdown, hein? Assunto de alta relevância para toda a sociedade do Brasil inteiro. Então, um assunto de extrema relevância. Já ao vivo aqui comigo, doutor Marcos Davi Figueiredo. Antes de entrar e falar com o doutor Marcos, eu quero perguntar a você o seguinte: como é que está o tempo aí na tua região, hein? Como é que está esse início de semana? Como é que foi agora pela manhã? Fez sol? Choveu? Como é que está agora? Como é que está se preparando aí o tempo onde você está? Está nublado? Está com aquela cara de chuva? Está aquele friozinho? Está aquele calor? Vai ser uma noite realmente de calor? Como é que vai ser amanhã? Vamos saber agora, né? Aqui no Balanço você sabe de tudo. É o Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço. Nesta segunda-feira, o tempo vai ficar instável em parte do leste da Bahia por causa da circulação de ventos. Pode chover a qualquer hora na Chapada Diamantina, extremo sul do estado, e também na região de Salvador, mas sem alerta de temporais. Entre as capitais Aracaju e Fortaleza, o dia será de sol, com pancadas de chuva passageiras. As pancadas também se concentram entre a tarde e a noite, com maior risco de alguns temporais em parte do norte e oeste do Piauí, inclusive em Teresina e no estado do Maranhão. Nas demais áreas, a segunda-feira continua com tempo firme. Em Salvador, mínima de 22, máxima de 27 graus. E em São Luís, o dia começa com 23 graus e a máxima é de 29. Muito bem, aí está então o Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. 17h58. Ele já está comigo, hein? Doutor Marcos Davi Figueiredo. Boa tarde, quase boa noite, doutor Marcos Davi. Mais uma vez, uma grande alegria ter o senhor aqui conosco, ao vivo. Não é a primeira vez, não será a última, com certeza. O seu
Pode-se dizer já boa noite, né? A todos os nossos telespectadores, suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Fernando. É sempre um prazer estar ao vivo no seu programa Balanço Diário, no Diário do Sertão, que tem grande repercussão aí em Casangeiras e na região. E vamos hoje abordar um assunto, né, que está gerando um caos institucional em todos os estados da federação e nos municípios também. Acredito que os ouvintes poderão entender numa linguagem simples, né, o que vem a ser esse lockdown decretado por governadores e prefeitos. Muito bem, doutor Marcos Davi Figueiredo, ao vivo conosco, e você que está assistindo o programa pode e deve participar. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao doutor Marcos Davi Figueiredo. Esse número que está aí é o nosso WhatsApp, hein? Então você vai interagir comigo em tempo real. Então participe do programa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fique à vontade para mandar o teu comentário, a tua pergunta, e farei aqui ao doutor Marcos Davi Figueiredo. Doutor Marcos Davi, deixa eu começar então perguntando ao senhor o seguinte: o direito ao trabalho ou profissão é assegurado pela Constituição Federal? E aí? Sim, a resposta é afirmativa. Constitui cláusula pétrea da Constituição Federal o direito ao trabalho, o direito ao exercício de uma profissão e também ao exercício de qualquer atividade econômica. Isto está assegurado na Constituição Federal, porque faz parte da dignidade da pessoa humana. Ou seja, todo ser humano tem direito de trabalhar para a sua sobrevivência e de sua família. Isso está, inclusive, previsto, né, no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos do Direito Humano, né, da ONU, né? Então, o direito ao trabalho é uma garantia constitucional de qualquer pessoa, tá certo? Ok, doutor Marcos Davi Figueiredo, hein? Então, o doutor Marcos está dizendo que sim, tá? O direito ao trabalho e à profissão está na Constituição Federal. Diante disso, doutor Marcos, eu pergunto ao senhor o seguinte agora, né? Em qual situação o poder público pode restringir o direito ao trabalho? Só em casos de epidemiologia, ou seja, quando você tem uma pandemia, quando você tem uma infecção, tá certo, contagiosa, tá certo, o Estado pode intervir. E quem é competente para determinar, por exemplo, né, a quarentena, o isolamento? Só o governo federal, só a União, através da Direção Nacional de Saúde. Ou seja, só quem pode tomar alguma providência nesse sentido é o SUS, Sistema Único de Saúde, através da Direção Nacional, ouvido o Conselho Nacional de Saúde. Muito bem. Doutor Marcos, deixa eu fazer aqui uma pergunta até de certa forma pessoal ao senhor, tá? Diante de tudo que a gente está vendo no nosso país, né? Essa situação que a gente vive atualmente, de se jogar culpa um no outro, né? O governo federal joga a culpa nos governos estaduais, tá? Governo estadual devolve a culpa para o federal. Os governos municipais jogam a culpa também para o governo estadual. Como é que o senhor vê isso aí, né? Na verdade, aquela questão
que muitos falam, né? De que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele interferiu, de certa forma, na posição do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, quando ele deu abertura para os governadores, para os prefeitos. Como é que o senhor vê isso aí, tá? Quando o próprio STF coloca que em momento algum, ele tirou a autoridade do governo federal, a autoridade do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê toda essa celeuma que a gente está vivendo? Bem, vamos por parte. O ano passado, 2020, foi criada a Lei 13.979 de 2020. É experiência para o sistema de vigilância epidemiológica. Doutor Marcos, se vai requerer o isolamento das pessoas. Doutor Marcos, desculpa eu lhe atrapalhar. Tá havendo um corte aí. Produção, esse problema é aqui ou lá, produção? É lá. É na internet lá? Eu estava vendo um cortezinho aí na sua fala, certo? Tá havendo aí um certo... Sim. Vamos ver se melhorou agora. Por favor, pode continuar com a resposta. Está me ouvindo? A gente está ouvindo... Está me ouvindo bem agora? Está me ouvindo bem? Agora sim, agora estamos. Ouvindo bem, agora eu ouvi. Tá havendo aí um cortezinho, eu acredito que seja... Doutor Marcos, vamos fazer o seguinte, produção, vocês conversam com ele aí para ver se ajeita, e que é importante a participação, a resposta dele, né? Então veja aí, enquanto vocês fazem isso, a gente chama o primeiro intervalo, agora. Vamos chamar o primeiro intervalo. Atenção, telespectadores, segura aí, hein? Segura que tem muita coisa no programa, muita coisa. Então segura um pouquinho, nós vamos ajeitar aí essa questão do áudio e o Balanço Diário volta já. É rápido o intervalo, voltamos já. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Mozão, vida, meu bem, chuchuzinho, não importa como você ama. Ame do seu jeito com ofertas do Lojão Rio do Peixe. Penteadeira camarim com espelho iluminado por 4 LEDs e divisor para objetos, só 10 de R$ 59,90. Refrigerador Esmaltec 245 litros, só 12 de R$ 139,90. Caixa acústica JBL à prova d'água com diversas cores e bateria recarregável, só 10 de R$ 25,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo
tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 18 horas e 9 minutos. Agradecer a audiência maciça todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Eu estou falando ao vivo com o doutor Marcos Davi Figueiredo, advogado, e estamos falando sobre lockdown. Doutor Marcos, antes do intervalo eu deixei aquela pergunta sobre essa questão que envolve o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, governadores do estado, prefeitos que ficam um jogando a culpa nos outros, e o próprio STF, que diz em momento algum não ter tirado a autoridade do presidente da República quando abriu aquela responsabilidade para os governadores do estado com relação à pandemia. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que o senhor vê aí esse momento no nosso país, desse jogo de empurra, um jogando a culpa no outro? E aí? Bem, para que os senhores ouvintes aí do Nordeste entendam o caos institucional que nós estamos vivendo, eu vou tentar ser bastante didático, porque eu sei que muitas pessoas aí não conhecem terminologia jurídica, tá certo? Então eu vou tentar explicar isso numa linguagem simples. Como eu disse anteriormente, é o governo federal que deve definir o sistema de vigilância epidemiológica no país. O que é epidemiologia? São doenças graves, infectocontagiosas. Quem controla, deve controlar a pandemia, é o governo federal com auxílio dos estados e municípios. Vou repetir, isto está no controle da União, perfeito? Ou seja, é da competência da União definir e coordenar todo o sistema de vigilância epidemiológica no país. Tem uma pandemia, o Conselho Nacional de Saúde e a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde se reúne e define o que os estados podem e devem fazer sob o comando federal. É o que diz o artigo 197, 198 da Constituição Federal, que diz a Lei 8.080 do SUS. Isso é o que define o controle da pandemia, perfeito? Muito bem. Nesse sentido, o governo federal, o ano passado, para controlar essa pandemia, elaborou uma lei, mandou para o Congresso uma medida provisória. Alô? Estamos ouvindo, estamos Fernando? ouvindo o senhor. Tá tudo ok, pode falar, estamos ouvindo. Muito bem. Então, o ano passado, o governo federal elaborou uma medida provisória que depois se transformou na Lei 13.979, em que no artigo 3º dessa lei, né,
ele atribui a si, ao governo federal, a competência para decretar a quarentena, através de decreto, e também decretar o isolamento. Então, só através de um decreto federal, você poderia cercear a atividade econômica, por exemplo, fechar os estabelecimentos comerciais, industriais, só funcionar o sistema essencial. Isso deveria ser objeto de um decreto federal. Assim como a quarentena, as pessoas têm que ficar isoladas por 40 dias, aquelas que forem diagnosticadas com Covid, para evitar a transmissão da doença. Mas tudo isso teria que ser definido pelo governo federal, não pelo Estado e nem pelo município, porque a competência é exclusiva da União, como eu mencionei a vocês nesse sentido. A Constituição Federal determina isso, a lei do SUS, a 8.080, a lei federal 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde, define isso. Muito bem. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, através da medida cautelar, na ação direta de constitucionalidade 6341, o que ela fez? Ela ampliou e deu a competência para definir o isolamento e quarentena aos estados e municípios. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão nesse sentido. Poderia o Supremo Tribunal Federal dar uma decisão como essa? Resposta: não, porque ele violou a harmonia, independência que existe entre o Poder Judiciário e o governo federal. Não é da competência do Supremo Tribunal Federal legislar. Ou seja, o juiz, como eu disse em muitas lives anteriores, é um aplicador da lei. O juiz, o ministro do STF, deve cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal. Então, o que o STF fez foi atribuir competência legiferante aos estados para legislar em matéria que é da competência da União, ou seja, do governo federal. É a União que tem essa competência. Mas ele interferiu em assunto interna corporis, ou seja, em assunto privativo, exclusivo do SUS. Ele tirou a autoridade do Conselho Nacional de Saúde, ele tirou a autoridade da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, que deve definir como o controle da pandemia será realizado. Não é da competência do STF fazer isso. Então, o que acontece? O parágrafo 9º, aí, através dessa medida cautelar 6341, ele suspendeu os efeitos do parágrafo 9º do artigo 3º, que atribui competência unicamente ao governo federal para adotar medidas através de decretos e lei. O sistema não... O Supremo Tribunal Federal não poderia fazer isso. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Permita que eu me alongue um pouco, Fernando, porque a matéria ela é complexa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a medida cautelar 6341, deve ser cumprida pelos comandos das polícias estaduais militares. Resposta: não. Ou seja, no momento em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu ao Estado, por exemplo, de São Paulo, decretar o lockdown e restringir a atividade econômica, colocar as pessoas em quarentena, o comandante militar
o coronel da Polícia Militar, que é o posto mais alto dentro da Polícia Militar de São Paulo, é de um coronel. O coronel deveria cumprir este decreto estadual, esse decreto municipal? Resposta: não. Por quê? Porque o militar não cumpre ordem manifestamente ilegal. Isso está no artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar. O juiz, é preciso que as pessoas entendam bem o seguinte: quando o juiz profere uma decisão, ele não tem poder absoluto. Se prega na faculdade de direito em todo o país que o juiz, ao proferir uma decisão, essa decisão deve ser cumprida. Se o advogado não concorda, deve recorrer. Isto está correto? Resposta: não. Porque a decisão judicial, ela precisa ter um raciocínio lógico, está de acordo com a Constituição e as leis. Não há interpretação subjetiva na lei. O que significa isso? O juiz não pode interpretar a lei de acordo com o que ele acha. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu entendo que é assim. O juiz pode fazer isso? Resposta: não. Porque o juiz está vinculado ao comando normativo da lei. O que significa isso? Ao verbo da lei. Se a Constituição diz que a competência é da União, exclusiva da União, não compete ao STF dizer que a competência também é dos estados. Ele ampliou essa competência que é exclusiva da União. Porque a lei 8.080, ela é muito clara. Quem define e coordena a atividade epidemiológica da saúde é a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Ponto. Não tem conversa fiada. Porque a própria Constituição, no artigo 197, estabelece que a lei é que vai determinar qual é a competência de estados, municípios e do governo federal. Não é o juiz que define isso. O juiz só aplica a lei. Ponto. Vamos... pode continuar, Fernando, com as suas perguntas. Eu só fiz esse parênteses aqui para que as pessoas pudessem entender claramente a situação em que nós estamos vivendo. Muito bem. Doutor Marcos Davi Figueiredo. Então, diante do que o senhor está falando, né, eu acredito que a resposta do senhor, o senhor até já deu quanto a essa minha outra pergunta, mas mesmo assim, para que os nossos telespectadores entendam melhor, né, e fiquem cientes, eu vou lhe fazer a pergunta. Os governos estaduais e prefeituras, eles poderiam baixar decretos impedindo as pessoas de trabalharem? Eles poderiam fazer isso? Não, não podem fazer isso. E a razão é muito simples. O direito de locomoção, o que é o direito de locomoção da pessoa? É o direito dela ir e vir, transitar em todo o território nacional livremente. Quem restringe esse direito é a União, ou seja, o governo federal, através de lei, de competência exclusiva do Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional, ou através de uma medida provisória encaminhada ao Congresso pelo presidente, poderia restringir o direito de ir e vir.
Porque decreto não é lei. Decreto é a regulamentação da lei. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender a diferença entre que é uma lei e que é um decreto. Você veja que muitas pessoas que são formadas, né, que existe uma lei que criou, por exemplo, a engenharia civil, e existe também um regulamento disso. O regulamento é uma forma de detalhar uma lei. Isso chama decreto. Ou seja, o decreto ele vai detalhar a lei, vai esmiuçar a lei, mas vinculado a quê? Ao comando que existe na própria lei. Então, o decreto, ele esmiuça, ele facilita o entendimento da lei numa linguagem popular. Então, o poder público municipal e estadual não tem competência para cercear o direito de ir e vir das pessoas e nem o direito delas trabalharem, porque isso é da competência da União, só a União Federal pode fazer isso. Quando o STF menciona que a competência é concorrente, o erro é inexcusável. O que é um erro inexcusável na atividade de um juiz? É aquele erro que não tem justificativa legal, porque ele é um profissional concursado com conhecimentos jurídicos especiais. Ele prestou um concurso. Então, ele tem a obrigação de conhecer o comando normativo da lei e o seu limite na arte de julgar. Então, ainda que a decisão do plenário do Supremo fosse válida, ela não é, como eu mencionei anteriormente, ainda que ela fosse, só as assembleias estaduais poderiam editar uma lei estadual para restringir o acesso ao trabalho. Só que, como eu disse, essas medidas são todas inconstitucionais, porque violam a Constituição Federal. Doutor Marcos Davi, agora me perdoe por ser leigo, tá? Eu vou lhe fazer uma pergunta representando aqui o povo, o cidadão, a população. Então me diga uma coisa, no momento que os hospitais estão realmente em colapso, que há um excesso de pessoas nas UTIs, nas enfermarias, nem nesse caso o governador ou o prefeito de uma cidade, ele pode decretar isso, nem chegando ao ponto de que haja um colapso na saúde, como em alguns casos aconteceu e está acontecendo, nem nesse caso pode haver essa restrição ao trabalho? O senhor está sem áudio, o senhor desligou aí o áudio? Doutor Marcos, seu áudio. Acho que desligou o seu áudio. A gente não está lhe ouvindo, viu, doutor Marcos? Acho que é algum probleminha aí no áudio do senhor, deve ter desligado. Bom, enquanto o doutor Marcos está regularizando aí a situação do áudio, eu quero falar com vocês agora, atenção, hein, sobre o São João no Torra Torra. Olha, gente, tá chegando aí, hein? Atenção, promoções realmente imperdíveis no Torra Torra nesse mês junino, nesse mês de São João. Vejam o vídeo.
São João Mega Torra. Este ano é especial para a família, mas não pode faltar roupa nova, casa arrumada e ofertas quentinhas. Coleção de xadrez masculino e feminino, R$29,99. Lindas blusas, só R$29,99. Cardigan de linho ou calça jeans, só R$49,99. Camisa de tecido manga longa, R$39,99. Cobre-leito dupla face casal, por apenas R$59,99. São João, tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. Olha aí, hein? São João, tudo em até 10 vezes no cartão Torra Torra. Não perde tempo, vai lá. Ele voltou? Tá ok já o áudio? Doutor Marcos? Doutor Marcos Davi? Doutor Marcos, pode falar. Bem, continuando a explicação, o que ocorre? Quando você tem um colapso da saúde de um município, é possível o governo federal decretar uma intervenção no município para controlar a pandemia. Ele vai alocar recursos diretamente aos hospitais, criar hospitais de campanha, criar unidades de saúde específica para atendimento da saúde, socorrendo o município. É possível que o governo federal faça isso? Resposta, sim, através de uma intervenção federal no município, especificamente para controlar a pandemia e alocar recursos aos hospitais, às unidades de saúde. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Quando houve a pandemia, eu sugeri ao governo federal, ao departamento jurídico, né, da União, a Advocacia Geral da União, ao antigo ministro da Justiça, que, através dos seus assessores, que fizesse um decreto-lei que deveria ser assinado pelo chefe de Estado. Observe bem que o decreto-lei não é decreto, tá certo? Quando você tem um estado de calamidade pública extrema que assola o país como um todo, era possível o chefe de Estado, que é o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República, como chefe de Estado, elaborar, ou seja, sancionar, promulgar um decreto-lei assumindo a administração da saúde provisória nos estados e municípios, inclusive com a alocação dos recursos estaduais e municipais, inclusive de pessoal da saúde, de funcionários da saúde municipal e estadual, para administrar e coordenar o combate à pandemia, a essa infecção contagiosa, a esse sistema epidemiológico que gerou a Covid. Então, ele poderia alocar os recursos diretamente aos hospitais estaduais, aos hospitais municipais, criar hospitais de campanha, interferindo diretamente na administração da saúde municipal e estadual. Em si, o Poder Judiciário viesse a interferir nesse decreto-lei, alegando que é inconstitucional, o próprio Supremo, os juízes seriam presos por crime militar, porque todo o Estado estaria sob a jurisdição militar. Cometeria um crime militar. O ministro
do Supremo poderia ser preso, um juiz de direito, um desembargador. Então você iria colocar ordem no caos e evitar milhões de mortes. Isso é juridicamente sustentável, porque eu disse em lives anteriores que o decreto-lei é um ato jurídico implícito na Constituição Federal de 1988. Onde é que está escrito isso na Constituição Federal? Basta ler o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz claramente que os direitos e garantias expressos, ou seja, escritos na Constituição, não excluem outros decorrentes do regime. Qual é o nosso regime presidencialista? No regime presidencialista, o presidente da República, ele ocupa duas funções, chefe de governo e chefe de Estado. O chefe de governo é para administrar o país, através da União, num estado de normalidade, através de medidas provisórias, regulamentos e decretos. Agora, num estado de anormalidade, de extrema gravidade, como é o caso da pandemia, de uma infecção epidemiológica generalizada, ele pode, através de decreto-lei, promulgar leis para agir diretamente no controle dessa pandemia, acima dos estados e municípios, porque os estados federados, eles estão subordinados na questão epidemiológica ao governo federal. Onde é que está escrito isso? Basta ler o artigo 84 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. O verbo promulgar está no sentido de decretar leis. Então, para conter o avanço dessa pandemia, ele poderia muito bem colocar todo o Estado brasileiro sob o regime militar, através de um decreto-lei como chefe de Estado. O chefe de Estado está acima do presidente do Congresso Nacional, está acima do presidente do Supremo Tribunal Federal, está acima do Procurador-Geral da República. Muito bem. Doutor Marcos Davi Figueiredo, por que o artigo 3º da Lei Federal de número 13979/2020 não é cumprido? Por quê? Ele não é cumprido por causa de uma decisão do plenário do STF, que estabeleceu a competência dos municípios e dos estados para decretar a quarentena ou isolamento e cessear a atividade econômica do cidadão, o trabalho, o exercício da profissão. Por isso que não é cumprido, porque o governo federal, ele agiu corretamente. O que ele fez? Ele elaborou uma lei para que a definição do que deve ser feito, como deve ser feito no combate à Covid-19, fosse da União com a colaboração dos estados e municípios. Não é possível ao estado e ao município definir
o controle da vigilância epidemiológica, como vai ser o combate à pandemia, porque não é da competência dele. Isso está na Lei 8.080, no artigo 16 da Lei 8.080. Muito claro isso. E violou também o artigo 197 e 198 da Constituição Federal. Então, esses parâmetros não foram respeitados pelo STF, que praticou o ativismo jurídico. O que é isso? Ele legislou, criou leis. Não é função do judiciário criar leis. Doutor Marcos Davi, diante do que o senhor está falando aí, eu lhe pergunto o seguinte: o que, tá certo? O que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve fazer com essa quebra da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal? O que ele deve fazer, então? Bem, como chefe de Estado, o presidente da República deve assinar o decreto-lei que cria o TCOI, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, para restabelecer a ordem jurídica no país, ou seja, fazer com que a Carta Magna, a Constituição Federal e as leis sejam cumpridas pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Porque quando uma instituição pública, como o STF, não cumpre com seus deveres constitucionais, viola a harmonia e a independência dos poderes, é preciso criar instrumentos, mecanismos para coibir isso. Você que está me ouvindo, você precisa entender, aí no Nordeste, que nenhuma eleição resolve o problema do descumprimento da lei e da desordem no país. Nenhuma eleição, nem para presidente da República, nem para governador, nem para prefeito, nem eleger um senador, deputado federal, nada. Por quê? Porque no momento em que as leis são elaboradas e não são cumpridas, você tem o caos geral no Estado. Por quê? A lei, ela existe para que as pessoas saibam como elas devem se conduzir num país. Um país sem lei é a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer, como quer e quando quer. Então, para organizar isso, só criando uma corte marcial, o TCOI, fazendo uma analogia, é uma espécie de corte marcial que vai colocar ordem no país. Como assim? Vai fazer com que os poderes da República, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e o próprio Executivo cumpram as leis. Porque o TCOI, que é o Tribunal Constitucional, ele está, quando ele for criado, ele estará acima do Congresso Nacional. Vai estar acima do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e também do próprio Executivo. Esse tribunal, o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer a ordem, ou seja, ele vai afastar da vida pública todos aqueles que abusaram no exercício da função pública em desvio de finalidade. Então, todos os ministros do STF que praticaram o ativismo jurídico,
que incorreram em desvio de finalidade no cumprimento da Constituição Federal e das leis serão afastados de seus cargos. Do mesmo modo, o senador federal, o deputado federal, o governador do estado, o prefeito do município, o deputado estadual, desembargadores dos tribunais estaduais. Esse tribunal, ele vai colocar uma ordem, ou seja, vai retirar essas pessoas da vida pública, vai colocar outras pessoas nessas instituições comprometidas com o cumprimento da lei, para que haja progresso, para que o presidente da República possa governar, para que o governador possa governar, para que o prefeito possa governar, para que as autoridades competentes e honestas possam governar. Então, o Tribunal Constitucional, a única solução que o presidente, que o chefe de Estado tem, numa anarquia como essa em que nós estamos vivendo, de insegurança jurídica, onde cada juiz decide do seu jeito o que ele acha, sem respeitar o comando normativo da lei, ou seja, sem respeitar o verbo da lei, sem respeitar a meta legislativa que estabeleceu os limites e alcance dessa lei, criada pelo Poder Legislativo, que é competente para estabelecer a meta legislativa, ou seja, que todo juiz está vinculado. Ministros antigos do Supremo Tribunal Federal, como Djaci Falcão, já dizia isso. Veja, ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio ex-ministro Moreira Alves, Sepúlveda Pertence e outros grandes jurisconsultos no Brasil, que ocuparam a Suprema Corte, que está registrados em nossos livros, né, no próprio histórico do Supremo Tribunal Federal, que o juiz é um aplicador da lei. Só isso, nada além disso. Muito bem. Estou falando com o doutor Marcos Davi Figueiredo. São 18 horas e 45 minutos. Nós vamos agora a um rápido intervalo, vai tomar aquela aguinha, vai no banheiro, volta rápido, que o balanço diário volta já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próximo ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Vamos falar do design inovador e do excelente desempenho do Volkswagen Taos. Você percebe a robustez do Taos no seu tamanho e na sua construção sólida que convidam você a viajar.
Suas linhas marcantes acabam numa sofisticada e exclusiva assinatura em LED, proporcionando um visual robusto e moderno. O motor turbo 250 TSI do Taos destaca-se por ter alto torque e potência em qualquer situação. O segredo está no torque de 250 Nm, presente desde as baixas rotações, ideal para ultrapassagens seguras ou para levar tudo o que você precisa na bagagem, sem perder performance. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 18 horas e 48 minutos. Agradecer essa audiência maciça todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no seu programa Balanço Diário. Olha, eu quero falar com você que está pensando em fazer a sua feira, hein? Aí você fica naquela dúvida, para onde eu vou? Qual o supermercado? Onde tem o melhor preço, o melhor atendimento? Ah, o supermercado é esse aí, ó. Supermercado das Palmeiras. Olha, o telefone é 839-9157-2142. Supermercado das Palmeiras fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras, na Paraíba. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Vai lá! Agora eu quero falar com você que está pensando em comprar aquele medicamento genérico. Você sabe que o melhor preço é na Franfarma. Franfarma está com as suas instalações, o proprietário Francieldo, todos os dias, com aquele sorriso, aquele atendimento, esperando você. Na Franfarma você vai encontrar suplemento, perfumaria, medicamento, sempre com farmacêutico de plantão, hein? É isso mesmo, 24 horas aí, ó, farmacêutico de plantão, também com o menor preço e descontos que vão de 20% a 90%. Franfarma está sempre cuidando da sua gente. E o endereço da Franfarma é esse aí, ó, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. Telefone 839-9411-6030. Franfarma. Estou falando aqui ao vivo com ele, o doutor Marcos Davi Figueiredo, advogado, ele que faz um trabalho fantástico, ele que está querendo instituir o TECOI no Brasil, e para isso arrecadando aí, pegando assinaturas para poder instituir o TECOI. Doutor Marcos Davi Figueiredo, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta para o senhor. Me diga uma coisa, qual a solução para enfrentar a desordem jurídica institucional no país? Essa solução realmente é o TECOI? O senhor confirma isso, por favor? Com certeza, não existe outra solução sem guerra civil para resolver todos os problemas nossos. Fome, miséria, falta de saneamento básico, falta de saúde e educação de qualidade. O TECOI, ele vai retirar da vida pública todas aquelas autoridades que durante décadas vêm vivendo inescrupulosamente com o dinheiro do poder público, com o desvio do dinheiro do poder público.
Então, todas as autoridades que usaram do cargo em desvio e finalidade de sua função pública serão afastados. Porque você não tem como governar sem limpar o Brasil. Não há possibilidade disso. Não existe isso. Quem pensa que há uma solução através da eleição, basta olhar para trás e verificar o que foi feito nos últimos 40 anos e verificar que o Brasil vem de uma escravidão teocrata, vamos dizer assim, né? Na qual a teocracia é que manda pai para filho, autoridades que entram e saem do poder vinculadas à mesma família. Para acabar com isso, sem uma guerra, sem uma convulsão social, basta que você, aí que está me ouvindo, entre na página moraliza.com, digite na barra do seu provedor, lá, moraliza.com. Não tem BR. Esta página está nos Estados Unidos por questão de segurança nacional. Tá certo? E você poderá votar no TECOI. A nossa intenção é angariarmos 70 milhões de votos. Por que 70 milhões? Porque com 70 milhões você vai dar legitimidade ao presidente da República assinar o decreto-lei que cria a Corte Marcial, que cria o Tribunal Constitucional para limpar o Brasil. O TECOI, ele não tem bandeira. O TECOI não é de direita. Muitos me perguntam isso, viu, Fernando? Doutor, o senhor é de direita, de esquerda, de centro? Eu não tenho ideologia política. O meu partido, qual é? É o cumprimento da lei. Eu respeito ao Estado democrático de direito, a democracia. Se as leis que já existem fossem cumpridas pelo Poder Judiciário e pelas autoridades do Legislativo, do Ministério Público e do Executivo, o Brasil era o primeiro país do mundo. Muito brincando. Bem. Os recursos, não haveria desvio de recursos. Teríamos ensino e saúde de qualidade. Teríamos transporte de qualidade. Não haveria miséria no país. Poderia haver pobreza, miséria não. Inclusive, isso é condenado por Jesus Cristo. Eu sou cristão. Jesus Cristo sempre condenou a miséria, a pobreza não. Porque ele disse, os pobres sempre tereis convosco. Agora a miséria não. A miséria é fruto da ganância, da ambição, do poder daqueles que se utilizam do poder para em benefício próprio, se locupletar, enriquecer ilicitamente. Então o TECOI vai colocar ordem no país para que haja progresso. Quem não deve, não teme. Doutor Marcos Davi Figueiredo, nós estamos aí com o seu contato aí no vídeo, né? 11 é o DDD 947838768. O doutor Marcos Davi Figueiredo é um excelente advogado e ele está fazendo um trabalho também no Brasil junto a empresários, né? Empresários que busquem a alternativa até contra o próprio lockdown, tá? Então você pode entrar em contato com o doutor Marcos Davi Figueiredo, que ele tem aí a brecha, a alternativa. Doutor Marcos, eu deixo agora um espaço para o senhor, que o nosso tempo está acabando, para o senhor falar a respeito disso, né? Está aí o seu número para todos no Brasil inteiro, até no mundo, que estão assistindo o programa, ter o seu contato, e o senhor falar a respeito e também aproveitar com as suas
considerações finais. E mais uma vez, agradeço demais a sua participação. Por favor. Eu quero agradecer a você, a direção do seu programa. Sempre vocês nos convidam para falar sobre temas relevantes de interesse da população e principalmente da classe empresarial. Você que é empresário, que está sofrendo restrições de todos os tipos, nós temos alternativas, tá, para fazer com que você possa trabalhar dignamente para o sustento seu e de sua família, tá certo? Então você poderá entrar em contato conosco, né, através desse nosso telefone, que também faz parte da Moraliza.com, e também nos apoiar nas causas do seu interesse. Porque, como eu disse anteriormente, se você é empresário e quer acabar com a propina no setor público, seja municipal, seja estadual, seja federal, a sua única plataforma, o seu único foco deve ser o TECOI. Você deve não só votar, como apoiar aqueles que votam no TECOI, para construir um Brasil que nós sonhamos, que nós desejamos. Nós não dependemos de político para aprovação do TECOI. Não dependemos do Congresso Nacional, não dependemos de ninguém. Nós dependemos só do seu voto. Se você votar no TECOI, nós conseguimos 70 milhões de votos, o presidente da República, seja qual for ele vai assinar isso. Nós vamos dar legitimidade para que ele assine e crie esse tribunal, constitua o procurador-geral. O procurador-geral é uma espécie, fazendo uma comparação com o procurador-geral da República. Esse procurador-geral constitucional é que vai afastar todas as autoridades públicas, desde juiz de direito, prefeito, desembargadores estaduais, desembargadores do Tribunal do Trabalho, desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, senadores, governadores, deputados federais, estaduais, secretários estaduais, ministros dos tribunais superiores, como do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, procuradores gerais dos estados da federação, o próprio procurador-geral da República também poderá ser afastado. Todas essas autoridades poderão ser afastadas do seu cargo se ficar provado que elas cometeram crime comum, crime no exercício da função pública, vinculada às leis especiais, inclusive. Então, esse tribunal, ele terá um prazo de validade de 6 anos, não é um tribunal vitalício, como é o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros ficam até completar a sua aposentadoria aos 75 anos. Não, é um tribunal constituído pelo chefe de Estado, pelo comandante supremo das Forças Armadas, para reorganizar o Brasil, de acordo com o que nós sonhamos. Você não sonhou isso a vida inteira? Você não reclama, não faz denúncia e não acontece nada? Agora você tem a solução, que é o seu voto. Nada além do seu voto nós precisamos. O resto é conosco. E nós já temos, viu, Fernando, mais de 10 mil oficiais das Forças Armadas que apoiam o TECOI. Na época que eu falei com você, nós tínhamos 6 mil oficiais. Hoje nós já temos 10 mil oficiais. E você, que é militar, aqui vai um alerta a você. Você que é da Polícia Militar aí, no Nordeste, procure estudar o que é o TECOI. Você teve disciplina quando entrou para a Polícia Militar. Então, veja o TECOI. Veja que o TECOI dará futuro ao seu filho, ao seu neto. Não haverá mais fome no Brasil. Haverá emprego para todas as pessoas e é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar, ter a oportunidade de estudar
temos uma qualificação e sairmos da miséria. Você tem essa oportunidade, você que é militar, pense nisso. Leia o decreto-lei que cria o TECOI, leia o requerimento que nós fizemos, que está na página moraliza.com. E você, empresário, que estiver com dificuldade aí com o lockdown, entre em contato conosco, que nós vamos lhe apontar algumas soluções para isso. Muito obrigado pela atenção a todos os ouvintes, os internautas aí, em seu programa. Você sabe que o seu programa está até na minha página, né, Fernando? Sei sim, e agradeço demais, viu? Agradeço muito, temos muitos telespectadores que estão lá, assistem o programa através da moraliza.com. O senhor inclusive postou lá o programa, eu vi, viu? Eu visitei a página. Doutor Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, com certeza vai voltar, porque um grande advogado como o senhor e assunto nesse país não falta, essa é que é a verdade. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, a direção da TV do Sertão aí, do Diário do Sertão, e aos ouvintes, né, pela oportunidade que nos deu. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Então estivemos aí com o doutor Marcos Davi Figueiredo. Esse programa, você sabe, está lá no Facebook Diário do Sertão, está também no canal do YouTube TV Diário do Sertão, será reprisado pela Netline HD TV Canal 3, está na nossa homepage Programa Checkmate CZ, e no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate, na íntegra, para você assistir quantas vezes quiser e o dia que quiser. 19h04, agradeço demais a audiência de todos, a companhia. Estaremos de volta amanhã às 17h, e vocês ficam agora com o Diário Esportivo, com o meu amigo Léo Feitosa. Tchau, Brasil, até amanhã, boa noite a todos, obrigado.